Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre olericultura. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian e trabalharemos da página 14 a 25 do nosso caderno didático da disciplina olericultura. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente a essa aula e para que tenhamos um bom resultado será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Propagação e plantio de hortaliças. Nesse tópico nós vamos falar sobre sementeira, transplante, semeadura direta e propagação vegetativa. A maioria das hortaliças é propagada por sementes e algumas pelo plantio de suas partes vegetativas. Devem-se utilizar sementes de hortaliças de boa qualidade e também dar uma preferência a cultivares brasileiras ou aquelas variedades já consagradas pelos agricultores daqui. Na hora da compra das sementes, deve-se ter o cuidado de escolher a variedade mais adaptada ao local, ao clima e à época de plantio, se ela é de primavera ou de verão e que será feita. Deve-se preferir a compra de sementes acondicionadas em sacos aluminizados, que foram estocados em local seco, arejado e sombreado, prestando-se atenção no prazo de validade, anotando na embalagem, em alguns casos, as sementes que apresentam a casca, tegumento muito dura, devem ficar de molho em água por 24 horas, para facilitar a entrada de água e dar início à germinação. Como exemplo, temos o espinafre, a abóbora, o quiabo, entre outros. Por último, utilize somente as sementes que estiverem no fundo do recipiente, pois as que ficarem boiando quase sempre serão xoxas e não irão germinar. Sobre a sementeira, o que é a sementeira? A sementeira corresponde ao local onde será feito o cultivo das nossas mudas, por um determinado tempo, e depois será realizado o transplante para o local definitivo, os canteiros e covas. A sementeira será feita para hortaliças que formam cabeças, no caso alface, chicória, acelga, entre outras. As que possuem sementes muito pequenas necessitam de boas condições para germinar e crescer. Ocorre demora na germinação ou então não há necessidade de cuidados especiais durante a germinação e seu desenvolvimento inicial. Para a sementeira não é necessário o preparo de grandes áreas. Ela pode ser feita em caixotes furadas no fundo com uma camada de pedras embaixo para facilitar o escoamento e o excesso de água. E como substrato, pode-se usar uma mistura contendo partes iguais de areia, terra de jardim e terra vegetal, ou uma parte do canteiro, onde a distribuição das sementes deverá ser uniforme, em sulcos distanciados de aproximadamente 10 centímetros. As sementes deverão estar em uma profundidade de aproximadamente 2 vezes o seu tamanho, ou então o equivalente a 2 vezes o seu maior diâmetro. Pois quando semeadas, muito rasas, as plantas não têm o apoio necessário e quando muito fundas, têm dificuldade de romper a camada de solo e atingir a superfície. A cobertura deverá ser feita com uma fina camada de terra, de preferência peneirada e em seguida regada com um regador de crivo fino, para que as gotas de água não enterrem demais a semente ou espalhem para fora do sulco de semeadura. É importante manter o solo da sementeira sempre úmido, sem excesso, para que haja uma boa germinação. No transplante, consiste na retirada das mudas da sementeira e replantio das mesmas para o local definitivo. Em canteiros ou covas, deve ser feito quando as mudas estiverem 4 a 6 folhas definitivas, ou com tamanho entre 4 a 5 centímetros, para que o pegamento seja bom e não haja retardamento no seu crescimento.
Deve-se molhar bem a sementeira, proceder à retirada das mudas com a colher de jardineiro, com o torrão da mesma e desmanchá-lo com todo cuidado para preservar suas raízes. E em seguir escolher as de melhor aspecto, as mais fortes e mais bem desenvolvidas, e transplantar com espaçamento variável de acordo com a espécie. Com a colher de transplante, abre-se as covas no local definitivo, o canteiro ou a cova, e a seguir é colocado uma muda por cova, e tomando cuidado para que a raiz principal não fique enrolada durante o processo de transplante. Por fim, cobrir com a terra a raiz e apertar um pouco a terra ao redor das raízes, para ficarem bem firmes, e depois molhar bem o local. Regar todos os dias de manhã e ao final da tarde, evitando regar nas horas de sol quente. O ideal para realizar o transplante é no final da tarde, dias chuvosos ou nublados, ou durante as horas mais frescas dos dias, para um melhor enraizamento. A semeadura direta, as hortaliças de plantio direto, podem ser divididas em 3 grupos. Primeiro, culturas que são semeadas diretamente em covas amplas, distanciadas por espaçamentos largos, como abóbora, abobrinha, pepino, quiabo, entre outras, são recomendadas para as plantas de grande porte, que possuem ciclo longo de cultivo e são perenes. 2. As culturas que são semeadas diretamente em sulcos com espaçamentos mais estreitos, como feijão, a vagem, entre outras, para essa forma de plantio, são recomendados para plantas de ciclo longo ou menos exigentes. Os tratos culturais, ou então quando as partes vegetais de propagação são resistentes e permite a colocação direta no solo. 3. Culturas que são semeadas em sulcos superficiais, abertos em canteiros como a cenoura, rabanete, nabo, a selga, a beterraba, o espinafre, entre outras, é recomendado para plantas de porte pequeno ou de ciclo curto. Quando a semeadura for em sulco, procede-se da mesma forma feita nas sementeiras. E quando as plantas estiverem com aproximadamente 5 a 7 centímetros, fazer o desbaste, ou seja, retirar algumas plantas para dar mais espaço para as outras plantas crescerem. Quando a semeadura ou o plantio de mudas forem covas, abri-las com enxadão, de preferência com 30 centímetros de profundidade e 30 centímetros de época, com a distância variando conforme o tipo de hortaliça a ser semeada ou transplantada. Adicionar o composto orgânico na terra retirada, misturar bem, recolocar a terra adubada para dentro da cova e fazer uma cova rasa de 3 a 5 centímetros. E a seguir colocar de 3 a 4 sementes por cova. Realizar o desbaste, deixando de 1 a 2 mudas por cova, ou então colocar uma muda por cova. Por fim, proceder à rega, que deve ser diária, sendo 1 vez por dia no inverno ou 2 vezes por dia no verão, ou quantas vezes forem necessárias, para manter o solo úmido até que a muda se estabeleça no local. O sistema radicular bem desenvolvido, que explore um grande volume de solo, permitindo que as regas sejam mais espaçadas. A propagação vegetativa de algumas hortaliças são propagadas pelo plantio de partes vegetativas. Diversas propagações assexuada procedem de uma planta matriz e não por sementes. Como exemplos de propagação assexuada, nós temos agrião, alcachofra, alho, aspargo, batata doce, batata cará, cebolinha, a couve-manteiga, o inhame, a mandioquinha salsa, o morango, a taioba. No caso da alcachofra, do aspargo e da cebolinha e da couve-manteiga, a propagação pode ser feita tanto por sementes ou vegetativamente, sendo que no segundo caso há uma redução do ciclo cultural, antecipando a colheita quando a propagação se dá pelas partes vegetativas. A escolha das matrizes é importantíssima, pois o sucesso da cultura dependerá dessas plantas. Sendo assim, escolha plantas matrizes com as melhores características da espécie ou variedade. Não retire as mudas
quando as plantas estiverem em repouso, no inverno. E, por fim, não retire o material de propagação quando a planta matriz estiver em flor. As estruturas de propagação vegetativa utilizadas podem ser classificadas dessa forma, em rebentos, ramas, bulbilhos, tubérculos, perfilhos, estolhos. Elas são plantadas diretamente no local definitivo, em covas ou sulcos. Com a desvantagem nesse método, podemos citar o acúmulo de vírus e outros patógenos responsáveis pela perda de vigor e de produtividade. Os exemplos de reprodução vegetativa são rebentos, perfilhos, são os brotos laterais que surgem nas plantas adultas ou ao redor delas. Chamamos de mudas, um exemplo, alcachofra, o couve, a cebolinha, mandioquinha, salsa, ramas e as plantas que utilizam-se pedaços de 20 a 30 centímetros de comprimento de rama ou de hastes das plantas adultas, enterrando-se inclinadamente, mais da metade, né, no caso do espinafre, batata doce e de agrião, e tubérculos, como é o caso da batata, cujos tubérculos devem ter de 3 a 4 centímetros de tamanho, e brotados com brotos de 1 a 2 centímetros de tamanho. Os bulbilhos, no caso do alho, em que chamamos de bulbilhos de dente, devemos ter de 1 a 2 gramas de peso. Frutos para o plantio do chuchu, usa-se frutos como broto de 15 a 20 centímetros de altura. Estolhos, no caso de morango, utilizam-se brotos que saem da planta mãe. Caules rastejantes que enraizam em contato com o solo. Tipos de propagação. Nós temos a propagação sexuada, né, por semeio direto, por semeio indireto, porque existe sementes coloridas, e a propagação assexual ou vegetativa. Existem 2 tipos de propagação. A propagação de plantas que são divididas conforme o meio de propagação. São elas a propagação sexual e a propagação assexual ou vegetativa. A propagação sexual, propriamente dita. A propagação sexuada ocorre quando a semente botânica é utilizada como estrutura de reprodução para a produção de novas plantas, sendo em meio utilizado para se obter novas variedades. Em alguns casos, é o único meio de propagação para algumas espécies. As plantas propagadas por semente podem mostrar 2 fases distintas de crescimento. Na primeira, denominada fase juvenil, as plantas em geral têm um crescimento vigoroso, apresentando folhas mais inteiras, maiores que as que apresentam na fase adulta. Na segunda, denominada fase madura, a planta exibe menor crescimento, folhas mais partidas, com conformação típica da variedade. Entre as principais vantagens da propagação através de semente, destacam-se a possibilidade de obtenção de plantas isentas de moléstias, a conservação de bancos de germoplasma, além de se tratar de um método pouco dispendioso. A propagação sexuada por sementes é feita para a maioria das hortaliças. São 2 as formas, né? Por semeio direto, neste caso as sementes são colocadas diretamente nos canteiros ou nos locais definitivos de produção. O exemplo clássico é a cenoura. Semeia-se diretamente nos seguintes casos. Para hortaliças que formam raiz, cenoura e rabanete, e é o que o transplanta possa prejudicar o desenvolvimento. Para algumas folhosas, no caso do agrião, do almeirão, do espinafre e da mostarda, que são menos adaptadas ao transplante. Para espécies como a ervilha ou feijão vagem, para as cucurbitáceas, melancia, melão e abóbora, que são espécies cuja raiz cresce mais lentamente, fisiologicamente a semeadura direta é preferível para a planta, não para o produtor, pois nessa situação a planta não sofre o estresse causado pelo transplante. Porém, esse tipo de semeio é preterido ou só utilizado em casos específicos, porque o manejo de sementes de tamanho reduzido, como no caso da maioria das oleáceas,
é difícil. O desperdício de sementes é maior, aumentando o custo e a densidade de plantas a ser mantido, ou o estande, que é o número de plantas necessário por unidade de área. É mais difícil de ser conseguido. Por semeio indireto, neste caso, semeia-se primeiro em sementeiras, em bandejas, copinhos ou qualquer outro recipiente provisório, para, numa etapa seguinte, fazer a operação de transplante. É o ato de se levar a muda para o local definitivo de produção. O ponto de transplante é quando as plantas apresentam 3 a 4 folhas definitivas. Atenção, as folhas cotiledonares, que são as primeiras folhas que aparecem, não são consideradas folhas verdadeiras. Então, o semeio indireto é empregado para a maior parte das espécies de hortaliças, pelas facilidades de manejo, pela economia de sementes, pela possibilidade de obtenção de muda de boa qualidade, a serem levadas para o campo e pelo controle mais fácil de plantas invasoras. No momento de se efetuar o plantio, um dos recipientes mais utilizados pelos agricultores para se fazer o semeio é a bandeja de isopor. Embora este material, tecnicamente chamado de poliestireno expandido, nos últimos anos tenha sido substituído por outros, especialmente plásticos, ainda assim é muito usado, devido à sua praticidade, facilidade de manejo, economia de espaço, rendimento e possibilidade de reutilização. Porque existem sementes coloridas. E o que são as sementes peletizadas? E por que elas são coloridas? Porque podem ter sido tratadas com produtos químicos e, neste caso, adiciona-se corantes para chamar a atenção dos que irão manuseá-las. Então, sementes peletizadas são sementes cobertas por material inerte ou enriquecido com fertilizantes, fungicidas ou algum tipo de adesivo. A peletização, então, é feita para aumentar o tamanho da semente e torná-las arredondadas num formato mais fácil de lidar, o que facilita a semeação manual e específica e mecânica. Na propagação assexuada ou vegetativa, não ocorre a fecundação para gerar uma nova planta. Por isso, obteremos a reprodução fiel da planta matriz, ou seja, é um processo de clonagem. Nesse tipo de propagação, as formas de propágulo são as partes tidas como vegetativas da planta, que quer dizer as partes utilizadas para a formação de novas mudas. São os galhos, os ramos, as raízes, as gemas, os filhotes, os rebentos, as folhas. Em qualquer dos métodos de propagação assexual, o grupo de mudas provenientes da matriz é chamado de clone, pelo fato de ser um processo mais rápido e de apresentar um baixo custo, associado à facilidade e à rapidez da propagação vegetativa. E ela é amplamente utilizada. Os processos artificiais de propagação assexual são englobados aqueles que não ocorrem frequentemente na natureza. O homem, através da observação da fisiologia vegetal e utilizando-se da capacidade regeneradora dos tecidos vegetativos, desenvolveu várias técnicas para facilitar a plena realização deste fenômeno, permitindo assim que pedaços de caule, de folha e de raízes venham se regenerar em plantas completas. Os principais processos artificiais de propagação assexual ou vegetativa são a estaquia, a mergulhia, alporquia, enxertia e cultura de tecidos. Então, falando especificamente da estaquia é o processo de propagação no qual pequenas porções das hastes e folhas ou raízes são postas sob condição que favorecem o enraizamento, formando uma nova planta. Já a enxertia é um processo de multiplicação que leva em conta a capacidade de 2 ou mais plantas se combinarem entre si, crescerem simultaneamente em um único pé. Na enxertia, temos o cavalo, que nós chamamos de porta-enxerto, que será a espécie ou variedade que dará origem ao sistema radicular. O enxerto ou cavalheiro, que dará origem à parte aérea.
e está sobre o porta-enxerto. Em plantas ornamentais, a enxertia é utilizada em poucas espécies, como por exemplo, na roseira, no cacto, né? Para a enxertia seja bem sucedida, é preciso que o enxertador seja uma pessoa com aptidão e treino para tal. Disponibilidade de ferramenta adequada e bem afiada, né? Além de conhecimento sobre o método de enxertia. E as épocas que sejam mais adequadas, bem como a higiene, o asseio em todo o processo. Já na cultura de tecido ou na micropropagação, como ela também é conhecida, esse processo tem nos oferecido inúmeras vantagens e aplicações. As vantagens dessa tecnologia de micropropagação, né, são muitas, pois ela permite que com uma pequena quantidade de material obtenhamos muitas plantas que são idênticas. Também possibilita que se obtenham plantas livres de doenças fúngicas, bacterianas e aquelas provocadas por vírus, pois os explantes são retirados de regiões jovens e que não foram ainda contaminados com o patógeno. A cultura de tecidos é uma importante alternativa aos métodos convencionais de propagação de plantas, pois possibilita níveis de multiplicação de 1 para 100 mil, ou seja, que de uma única planta se obtenha 100 mil novas plantas, onde a planta resultante é geneticamente idêntica à planta original, o que coloca a cultura de tecidos na vanguarda da produção de plantas em relação aos demais métodos associados, a garantia de mudas limpas e sãs, em um tempo e espaço reduzidos, comparadas aos sistemas tradicionais. Então falaremos do sistema de produção de hortaliças. Dentro do sistema de produção de hortaliças, nós trataremos do cultivo a campo, sistema convencional, sistema orgânico de produção, cultivo de ambiente protegido, né, que é o cultivo hidropônico, sistema chamado de NFT e o cultivo de substratos. Então, o sistema de produção de cultivo de hortaliça, basicamente, hoje nós temos dois sistemas de produção de hortaliças. Um é o cultivo a campo e o outro é o cultivo em ambiente protegido. Em cada um deles podem existir outras variações, como o cultivo orgânico e o cultivo hidropônico. Nesse tópico serão discutidos de modo bem breve alguns aspectos relacionados a este sistema. O cultivo a campo. Neste sistema de produção, que é o mais comum, as hortaliças são cultivadas a céu aberto, utilizando ou não canteiros. A produção e a produtividade estarão mais sujeitas às condições climáticas, que podem não beneficiar a cultura. Podemos subdividir esse tipo de cultivo em sistemas convencional e sistema orgânico. O que é o sistema convencional? É o sistema tradicional de produção. O sistema convencional faz uso intensivo de máquinas e mecanizações defensivos, faz uso de herbicida, fungicida, fertilizantes sintéticos, plantas melhoradas ou transgênicas. Nesse panorama, encaixa-se a maioria dos olericultores. A produção convencional pode atingir índices altos de produtividade, associados à obtenção de produtos de alta qualidade. Já o sistema orgânico de produção, no sistema orgânico, boa parte dos elementos usados no sistema dito convencional são proibidos. A olericultura orgânica surgiu como contraponto ao impacto negativo de algumas tecnologias adotadas na agricultura tradicional. Na produção orgânica, busca-se por alternativas de menor custo, mais integradas ao ambiente. Em síntese, visa-se obter produtos de alta qualidade, associando o uso de técnicas e insumos naturais, com respeito ao meio ambiente. Trabalha-se bem com processos e métodos com produtos específicos. Não é permitido o uso de fertilizantes sintéticos de alta solubilidade, como cloreto de potássio, a ureia, por exemplo. Nenhum agrotóxico, como herbicida
fungicidas ou reguladores de crescimento e hormônios são aceitos nesse sistema de produção orgânico. A manutenção da fertilidade do solo e da saúde das plantas é feito por meio de estercos animais, pela diversificação, pela rotação de culturas, com associação de espécies, pela adubação verde, pela cobertura morta do solo, manejo não químico de plantas invasoras, controle biológico de pragas e doenças e uso de defensivos alternativos não sintéticos. Por fim, existem desafios a serem vencidos na escala orgânica, como desenvolver novas tecnologias de produção, dentro deste princípio, adaptar outras das diversas peculiaridades regionais, elevar o rendimento da cultura, facilitando assim a queda de preços, vantagens para o consumidor, estabelecer uma produção regular de orgânicos. Cultivo em ambiente protegido. Considera-se um ambiente protegido em agricultura quando há uma interposição, uma barreira entre a planta e a atmosfera. Sendo assim, nós podemos incluir como ambiente protegido a cobertura morta de solo, que nós chamamos de mulching, que é um resumo de uma cobertura em contato com o solo, sem qualquer armação de sustentação. Aí nós podemos citar os túneis altos, de larguras de 5 a 6 metros, com uma altura central de 2,2 metros, ou os túneis baixos, estruturas semicirculares com larguras de 1 a 1,2 metros de altura central, de 0,5 a 0,7 metros, sustentados por arcos metálicos, cobertos com plásticos, abrigos e estufas, ou casas de vegetação. A olericultura, juntamente com a floricultura, é o ramo da fitotecnia que melhor se ajusta a esse tipo de cultivo. É uma das siglas que se prefere a isso, é o PHAP, que significa Produção de Hortaliças em Ambiente Protegido. Muitos técnicos e produtores utilizam outro termo para falar de sistema protegido, que é a plasticultura. Em resumo, plasticultura engloba uma série de tratos culturais que envolvem o uso de plásticos. Como benefícios do uso do plástico, podemos citar o decréscimo do efeito negativo do excesso das chuvas, o aumento da temperatura mínima, a diminuição da incidência negativa de ventos, o maior controle sobre as pragas e doenças como resultados destes benefícios, espera-se maior segurança e constância da produção, maior produtividade, produtos mais limpos e precocidade na safra. Como problemas inerentes ao sistema, cita-se o maior custo de implantação. Para finalizar, as hortaliças mais produzidas em ambiente protegido são o pimentão, o tomate, o pepino, o alface e o melão. O cultivo hidropônico. O que nós temos que entender sobre o cultivo hidropônico? Embora a hidroponia e o cultivo protegido sejam sistemas diferentes no seu funcionamento, é importante frisar isso. Normalmente são cultivos associados, ou seja, a hidroponia é feita em ambiente protegido. Na hidroponia, o solo é substituído por outros meios de cultivo, sendo que existe duas modalidades, a chamada hidroponia estrita, é o cultivo em substrato. De modo geral, a nutrição das plantas é feita por meio de solução líquida, sendo que existem diversas formulações dessa solução. Na hidroponia estrita, as plantas são cultivadas com as raízes imersas em solução nutritiva completa, devidamente oxigenada. Espécies folhosas de pequeno porte ajustam-se muito bem a este sistema. Existem basicamente dois tipos de hidroponia. O sistema chamado de NFT, Nutrient Film Technique, em que a solução nutritiva circula em calhas ou dutos e é recolhida em um reservatório e colocada novamente em circulação no interior dos dutos. Crescem as raízes, que são oxigenadas pelo próprio movimento da solução, já que as calhas devem ter um ligeiro caimento.
O comprimento das mesmas deve ser limitado a fim de minimizar as variações da composição da solução nutritiva ao longo delas. Essa solução é o elemento essencial na hidroponia e deve ser periodicamente monitorada e ter os seus nutrientes repostos quando necessário. O pH deve estar sempre entre 5 e 6,5. Como vantagem desse sistema NFT estão a limpeza dos produtos, maior controle e regularidade de produção, e como desvantagem o custo, a necessidade de mão de obra especializada e a menor conservação pós-colheita. O cultivo em substratos, em que as raízes das plantas crescem no interior de recipientes contendo substrato fora do perfil do solo, neste caso o substrato servirá apenas para ancorar a planta, já que a nutrição será feita por meio de adição de solução nutritiva. Exemplos de materiais empregados como substrato. Existem também os comerciais, já prontos para o uso, mas a gente pode usar lã de rocha, perlita inorgânica, tufa, fibra de coco, casca de arroz e cascalho. Como vantagem desse sistema, destaca-se o custo mais baixo e a simplicidade operacional. Como desvantagem, o custo adicional de substrato, que é a necessidade de mão de obra mais especializadas. Os tratos culturais na olericultura. Então, nós vamos tratar, basicamente, de alguns tratos que as hortaliças necessitam, para serem produzidas. Os tratos culturais são um conjunto de operações realizadas após o plantio, que servem para a formação e a manutenção da horta durante seu ciclo produtivo. Em suma, são todos os cuidados com a horta para uma boa produção. A olericultura é pródiga em tratos culturais. Não há nenhum outro ramo da agricultura que tenha tantos tratos culturais. Existem tratos culturais específicos e determinadas culturas existem os tratos de cunho mais geral, como a adubação, a irrigação, o manejo fitossanitário de doenças e pragas, o manejo de plantas invasoras. Então, sucintamente, iremos expor os principais tratos culturais exigidos na olericultura. O primeiro deles é a amontoa. A amontoa consiste em chegar terra às linhas de plantio, permitindo o aumento da área de produção e melhorando sua fixação. É uma operação que, além de facilitar a emissão de raízes laterais, dá suporte e firmeza à planta. Indica-se a amontoa para a batata, é inevitável. A batata doce, mandioquinha, salsa, inhame, cenoura. É difícil produzir essas variedades sem estar utilizando a amontoa. Um outro trato cultural é o desbaste. Consiste em eliminar o excesso de plantas, deixando-as no espaçamento ideal. É feito para hortaliças que foram semeadas diretamente. O raleio é o ato de eliminar principalmente o excesso de frutos, mas também de flores, brotos e rebentos. Permite o bom desenvolvimento dos frutos, que ficam como, por exemplo, no grupo do tomate salada. Alguns técnicos costumam utilizar definições trocadas para desbaste e raleio, ou seja, desbaste e raleio, e vice-versa. A desbrota é uma poda de formação, em que se elimina o excesso de brotos laterais que saem das axilas das folhas ou nas hastes. Ao fazer o desbaste, devemos limpar as mãos ou limpar a tesoura de corte ou faca na prática. Isso dificilmente é feito, mas nós devemos fazer. Por que fazer isso? Para evitar a disseminação de doenças, muito usado em tomates de mesa e em couve. Um outro trato muito importante é a desponta ou capação. Essa prática consiste em retirar o broto apical, o ápice ou a parte de cima da planta, em espécie de crescimento indeterminado.
as plantas que simultaneamente emitem folhas, flores e frutos, ou seja, crescem vegetativamente, mesmo após o florescimento. Essa prática visa desviar a energia da planta para o crescimento de brotos laterais ou frutos e também evitar a altura excessiva da planta. Muito usada no tomate de mesa, pepino e melancia. A cobertura morta ou mulching, consiste em se utilizar uma cobertura no solo, vegetal, sintética, no caso do plástico, com o intuito de evitar o contato do fruto com o solo. Muito utilizado para morango. Manter a umidade do solo, controlar o aparecimento de plantas invasoras e também minimizar o impacto erosivo das gotas de chuva. A escarificação é um ato de revolver o solo, a fim de romper a camada dura que se forma sobre os canteiros, especialmente após a irrigação por aspersão. Com isso, melhora-se a aeração das raízes, favorece-se a infiltração de água. O principal instrumento usado para escarificação é o sacho. Um outro trato cultural importante é o estaqueamento. O estaqueamento, ou tutoramento, ou envaramento. Embora possua algumas variações, essas operações têm a mesma finalidade: evitar o contato de fruto com o solo, facilitando o manejo da cultura e facilitar a aeração, a insolação da planta. Tutorar significa apoiar as hortaliças no seu crescimento. Este apoio pode ser feito com estacas de madeira, bambu ou mesmo um metal, estaqueamento e envaramento de madeira, individual ou coletivo, ou com fitas, fitilhos ou fios plásticos ou metálicos, de modo a sustentar o crescimento vertical da olirícola, como é o caso do pimentão, do tomate, do pepino, da vagem e da ervilha. São exemplos que é muito utilizada essa prática. O amarrio ou amarração consiste em amarrar ou prender as plantas ao tutor. Este amarrio é feito por fitas plásticas, barbante ou tiras de fibra vegetal. Deve ser feito em forma de 8, para facilitar o engrossamento do caule. Branqueamento é uma outra prática feita exclusivamente na cultura da couve-flor, com o objetivo de preservar a coloração branca da sua cabeça. Maior valor comercial a couve ela vai ganhar. Faz-se normalmente usando as próprias folhas mais próximas à inflorescência, sejam quebrandoadas, de modo a proteger a cabeça e unindo-se elas, amarrando umas às outras. O penteamento consiste em direcionar as ramas das hortaliças, notadamente isso é realizado na família das cucurbitáceas, na melancia e na abóbora, para o mesmo lado, de modo a facilitar o manejo e liberar vias de acesso mais limpas. Existem outros tratos, porém, difícil mencionar. Todos agora, nós citaremos os tratos mais gerais, indispensável a toda cultura. Lembramos que não é nossa intenção esgotar o assunto, mas sim estimular a leitura mais ampla e ininterrupta do assunto, entendendo que o conhecimento desses temas é fundamental na formação de um bom técnico em agropecuária. Então falaremos resumidamente da irrigação. A irrigação, nós temos 3 tipos de irrigação, que é ela por superfície, aspersão e localizada. As hortaliças, elas têm grande exigência em água, já que para a grande maioria, 75% a 95% do seu peso total é composta dela. A fase vegetativa inicial e a fase de floração e frutificação são mais exigentes em umidade. Existem basicamente esses 3 tipos de irrigação. O primeiro, irrigação por superfície,
A água é distribuída sobre a superfície, acompanhando os canais, inundando toda a área. Muitas vezes é chamada também de irrigação por sulco, que deve ter largura variando de 20 a 30 centímetros de profundidade, de 15 a 20 centímetros a 25 centímetros, com comprimento variável. Aplica-se bem para quem tem muita água. Como vantagem, cita-se o baixo investimento inicial, a simplicidade na operação e manutenção e a menor incidência de doenças por parte aérea. Como desvantagem, a exigência em terrenos planos ou sistematizados, maior uso de água e maior incidência de doenças de solo. A irrigação por aspersão é o método mais usado em olericultura, em que a água é aplicada às plantas ou ao solo, de forma de chuva artificial, usando dispositivos emissores chamados aspersores. O regador e outro exemplo de aspersão. Outros sistemas por aspersão são o pivô central, o autopropelido, muito usados nos cerrados e em outras áreas mais planas para o cultivo. Em áreas maiores, normalmente acima de 10 hectares, algumas vantagens: a possibilidade de uso de terrenos com diferentes tamanhos e texturas e declividades e menor uso de mão de obra. Como desvantagem, o maior custo inicial, interferência do vento e a maior incidência de doenças na parte aérea. A irrigação localizada aplica-se a água sobre a região radicular. O próprio nome diz, ela já é localizada. Inclui-se a irrigação por gotejamento e microaspersão. Tecnicamente, microaspersão é todo e qualquer sistema que utilize microaspersores, até 5 metros de raio de alcance, ou outro dispositivo de pequeno porte para aplicar água às plantas na forma de chuva. Como vantagem, cita-se a menor pressão de serviço, o menor desperdício e o menor gasto de energia. As desvantagens desse sistema é a necessidade de mais tubulação na área, o risco de entupimentos e o custo de manutenção. Adubação. Alguns tipos de adubações são necessárias durante o processo de implantação da nossa horta. Aqui nós vamos falar de alguns tópicos importantes, que é a adubação de correção, de manutenção, adubação orgânica, adubação mineral, a de plantio, a de cobertura, foliar e a fertirrigação. Como bem escreve Filgueira em seu manual, a olericultura é a atividade que oferece a resposta mais substancial à adubação. Como é uma atividade intensiva, necessita de reposição contínua dos nutrientes no solo. Longe de querer esgotar o assunto, até porque seria impossível, serão feitos breves comentários sobre esse tema, de tão alta relevância, de maneira bem sintética. A finalidade da adubação é cobrir a diferença entre a necessidade da planta e o fornecimento pelo solo. A adubação começa na análise de solo, continua com a correção de acidez e termina quando se aplica o adubo ou fertilizante. Isso é fato. A adubação refere-se à adição ou reposição de nutrientes. Estes, também chamados de minerais, são elementos químicos essenciais ao crescimento, ao desenvolvimento das plantas. Existem os chamados macronutrientes, exigidos em maiores quantidades, que são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre. E os micronutrientes, necessários em menor quantidade, que são o boro, o ferro, o zinco, manganês, o cloro, o molibdênio, o cobre, o níquel. Normalmente, na adubação, enfatiza-se o aporte, a colocação de nitrogênio, fósforo e potássio. Também o de cálcio e magnésio, esses na etapa da calagem. Porém, é importante se atentar para os micronutrientes, pois estes em deficiência e também em excesso limitam sobremaneira a produtividade. Apenas para lembrar, a calagem
consiste na aplicação de materiais ao solo. Normalmente são carbonatos, hidróxido e óxido de cálcio ou de magnésio, com a finalidade de corrigir a acidez do solo e fornecer cálcio e magnésio e neutralizar a toxidez do alumínio, o alumínio tóxico das raízes. Deve ser feita com antecedência mínima de 1 a 3 meses do plantio. Alguns tipos de adubações, né? Adubação de correção visa corrigir, o próprio nome diz, visa corrigir possíveis deficiências detectadas na análise do solo. Ela é feita previamente ao plantio. Adubação de manutenção, repõe os nutrientes retirados pela hortaliça orgânica. Utiliza apenas resíduos de origem animal ou vegetal e, por vezes, agroindustrial. A matéria-prima, neste caso, ela vai ser sempre orgânica. Adubação mineral, utiliza os fertilizantes químicos produzidos com matéria-prima mineral e que sofreram algum tipo de processamento industrial. Normalmente são muito solúveis, prontamente disponíveis às plantas. Adubação de plantio, feita ao mesmo tempo do semeio ou no plantio. Uma adubação de cobertura é feita após a instalação da cultura, distribuindo-se a quantidade requerida de nutrientes. Especialmente se faz, né, aplicando nitrogênio e potássio no solo. Adubação foliar, nesse caso, os adubos são dissolvidos em água e aplicados nas folhas, que irão absorver os nutrientes. E, por fim, a fertirrigação, né? Os fertilizantes são adicionados à água de irrigação, sendo aplicados no ato de irrigar. Permite um melhor aproveitamento na época mais indicada à cultura. A matéria orgânica, por exemplo, descompacta o solo, reduz a densidade aparente, melhora a sua estrutura, aeração e drenagem, fornece nutrientes, neutraliza algumas substâncias tóxicas, aumenta a CTC do solo, a capacidade de troca catiônica, né, que é uma característica fundamental do solo. Bom, alunos, eu gostaria de agradecer mais uma vez por mais essa aula que nós tivemos. E fica aqui a dica, né? Todas as anotações, as dúvidas que vocês tiverem, vocês postem lá no nosso fórum Tira Dúvidas, né? Nós estamos na nossa segunda aula, vocês estão recebendo aí o material para a gente fazer a nossa prática e aí vocês podem tirar também a dúvida com o tutor, e a nossa prática ela vai ser realizada durante a semana. Então, neste momento agora, nós vamos estar preparando o plantio, né, nos os saquinhos de jornal. Vocês já prepararam os substratos, né, já encheram os saquinhos de jornal, e a gente vai fazer o plantio e aí a gente vai acompanhar a germinação dessas plantinhas, né? E no final, daqui 10 dias, né, aí vocês vão fazer um relatório do que aconteceu nesse período de germinação da planta. Mais uma vez, o meu muito obrigado, né, e até a próxima aula, e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.